Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol para vocês, e hoje a gente vai estar analisando aí a rodada de quinta-feira, dia 24 de abril de 2025. Separei para essa rodada aqui 8 jogos e no final do vídeo vou estar deixando aí um bilhete pronto para vocês, tá show galera? Uma rodadazinha aí onde a gente vai ter alguns jogos interessantes, né? Principalmente Libertadores e Sul-Americano, e conseguir aí analisar de boa esses 8 jogos que eu vou estar trazendo nesse vídeo com vocês aqui agora, tá show? Antes de mais nada aí já deixa um like aí no vídeo para estar fortalecendo trabalho do BetGreen, e você que ainda não foi inscrito aqui no canal, se inscreva e ativa o sininho do lado para receber notificação sempre que eu lançar conteúdo novo aqui no canal, fechou galera? E vamos lá, nessa rodada a gente vai ter Copa da Itália, né, jogo aí da semifinal, onde teoricamente o Bolonha já está classificado para a grande final, né, vamos ter também campeonato holandês, primeira divisão, vamos ter La Liga, né, campeonato espanhol, Copa Sul-Americana, Copa Libertadores e Série B do Brasileirão. O primeiro jogo que a gente vai estar analisando aqui, galera, é o jogo da Copa da Itália, semifinal aí entre Bolonha e Empoli. O primeiro jogo, o Bolonha venceu fora de casa por 3-0, então pode perder até por dois gols de diferença, que já está classificado para a grande final, né, para enfrentar Milan ou Inter de Milão. É um jogo que acontece 4 horas da tarde, vai ser na casa do Bolonha, e o Bolonha que vai fazendo uma temporada muito boa, né? Os últimos 5 jogos aí do Bolonha, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, e os últimos 5 jogos do Empoli, 2 derrotas e 3 empates. No confronto direto foram 3 vitórias do Bolonha e 2 empates nos últimos 5 jogos. E pelo momento que vai vivendo, cá entre nós, né, o Bolonha é grande favorito para vencer novamente, mesmo com esse 3-0 a favor. A primeira opção que a gente vai estar pegando nesse jogo, vou mostrar aqui agora, é a dica casa vence, né, Bolonha para vencer, e a segunda opção, mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 Bolonha. Agora o próximo jogo aqui a gente vai ter campeonato holandês da primeira divisão, vamos ter o Twente jogando em casa contra o PSV. 4 horas da tarde esse jogo, o jogo válido aí pela rodada 30, né? O Twente jogando em casa aí vai tentar aprontar, né, para cima aí do PSV, né? O Twente está aqui em quinto lugar, 48 pontos, dificilmente vai conseguir entrar aqui no grupo dos 4 melhores, né? Acredito que vai ficar aqui entre quinto e sétimo lugar mais ou menos. E o time do PSV que ainda tem chance matematicamente de tentar tirar esse título do Ajax, né? O Ajax na última rodada acabou perdendo pro Trash por 4-0, né? Então vencendo esse jogo vai a 67 pontos e fica a 6 pontos atrás aí do Ajax, né? Pelo menos diminui essa vantagem que atualmente são de 9 pontos. É um jogo aí muito importante, principalmente para o PSV, e a gente vai ver os últimos 5 jogos das equipes, né? O Twente tem 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas, e o PSV 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. No confronto direto só dá PSV, né? Foram 5 vitórias do PSV nos últimos 5 jogos. Então aqui nesse jogo, galera, eu particularmente até acredito aí no favoritismo do PSV jogando fora de casa, mas a gente tem aí o mercado de gols, que é bem mais interessante e mais seguro, pelo menos pela análise que eu fiz. Então a primeira opção que a gente vai pegar nesse jogo, eu vou mostrar aqui agora, é a dica ambos marcam, tá? Para bater gol das duas equipes, e a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-2 PSV. Agora vamos aqui para o Campeonato Espanhol La Liga, vamos ter o Real Betis contra o Valladolid. Esse jogo que acontece 4h30 da tarde, vai ser na casa do Betis, e o Betis que vai fazendo uma campanha muito boa, principalmente no segundo turno, né? A equipe está aqui em 6º lugar, tem 51 pontos, se vencer esse jogo vai a 54, e passa o Villarreal, que vai jogar nessa rodada aí, jogo difícil contra o Celta de Vigo, né? E acredito aí que o Real Betis vence esse jogo tranquilo, especialmente vai pegar uma equipe que está lá embaixo, né? E ainda tem essa motivação de tentar beliscar aí uma vaga na Champions da próxima temporada. O Valladolid é o último colocado, a equipe que mais perdeu no campeonato e menos venceu, né? São 4 vitórias, 4 empates e 24 derrotas. Assim, troço absurdo, né? Infelizmente já está rebaixado, já matematicamente já está rebaixado aí para disputar a Série B do espanhol na próxima temporada. É uma equipe aí que precisaria aí vencer todos os jogos e as outras equipes não vencer e nem empatar, então
então já está rebaixado cá entre nós, né? E pelo fator aí do Real Betis estar brigando aí para conseguir uma vaga na Champions, acredito que tem favoritismo total para vencer esse jogo, até mesmo no primeiro tempo, né? A gente vai ver aqui os últimos 5 jogos de cada equipe, né? A gente vê aqui Real Betis com 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, e o Valladolid 5 derrotas seguidas nos últimos 5 jogos, todos eles pelo Campeonato Espanhol, né? No confronto direto, 2 vitórias do Real Betis, 1 vitória do Valladolid e 2 empates. Mas pelo momento que vai vivendo o Real Betis, tem favoritismo total para vencer. Primeira opção que eu vou deixar para vocês nesse jogo, eu vou mostrar aqui agora, é a dica casa vence no primeiro tempo, né? No caso, o Betis para vencer o primeiro tempo, e a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 Real Betis. Agora vamos aqui para o próximo jogo, né? Agora vamos ter os jogos da noite, vamos ter aqui Sul-Americana, jogo entre Corinthians contra o Racing Montevideo do Uruguai. 7 horas da noite esse jogo, o jogo vai ser na casa do Corinthians, e o Corinthians precisa mais do que nunca dessa vitória, né? Ainda não venceu aí no seu grupo, as 2 primeiras rodadas perdeu em casa por Huracan na primeira rodada por 2-1, e no último jogo empatou contra o América de Cali 1-1, querendo ou não foi um bom resultado, infelizmente no jogo contra o Huracan, tinha que pelo menos vencer ou empatar, acabou perdendo, né? Então tá aqui com 1 ponto, e lembrando que o primeiro colocado se classifica direto para as oitavas, enquanto o segundo vai para 16 avos, né? Então tem que meio que ter um jogo a mais do que as outras equipes que se classificarem aí para os playoffs, né? Então o Corinthians precisa mais do que nunca vencer esse jogo e torcer por um empate aí entre o Huracan e a América de Cali, né? Para poder ainda manter viva a esperança de pegar essa primeira posição. O Montevideo, por sua vez aí, né? O Racing Montevideo, 2 jogos e 2 derrotas. Na estreia aí perdeu em casa para a América de Cali por 3-1, e no último jogo levou uma goleada de 5-0 por Huracan, jogando fora de casa. Os últimos 5 jogos do Corinthians, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, e o Racing Montevideo, 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. No confronto direto teve jogo pela Sul-Americana e pela Libertadores, né? Sul-Americana do ano passado, Corinthians venceu em casa, empatou fora, e na Libertadores de 2010 venceu os 2 jogos, né? Então o Corinthians aí costuma levar melhor nesse confronto aí, pelo menos pela estatística. Aqui nesse jogo, galera, a primeira opção que a gente vai estar pegando, eu vou mostrar aqui agora para vocês, né? É a dica casa vence, né? Corinthians para vencer, e a segunda opção, menos de 3 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 Corinthians. Agora vamos aqui para Libertadores, né? A gente vai ter um bom jogo aqui, por sinal, né? Bahia contra Atlético Nacional, né? Bahia jogando em casa, jogo que acontece 9 horas da noite. É um jogo aí que o Bahia vencendo fica bem próximo da classificação, junto com o Internacional, né? Obviamente que o Atlético Nacional ainda vai ter chance, né, de disputar aí essa segunda posição, mas o Bahia vencendo ele fica bem próximo aí dessa classificação aí, né? Já dá um passo bem interessante. Então é um jogo muito importante aí para o Bahia conquistar esses 3 pontos em casa. Atlético Nacional, por sua vez, tem 1 vitória e 1 empate, né? 3 pontos, uma derrota, na verdade, né? 1 vitória e 1 derrota, tá com 3 pontos. Na estreia venceu o Nacional por 3-0, e no último jogo contra o Internacional perdeu de 3-0 jogando lá no Beira-Rio, né? Então, assim, o Bahia precisa mais do que nunca desses 3 pontos aí, ou na pior das hipóteses, pelo menos um empate, né? Os últimos 5 jogos do Bahia, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, e os últimos 5 jogos do Atlético Nacional, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. No confronto direto, teve jogo em 2013 pela Sul-Americana, né? O Bahia perdeu fora de casa por 1-0, e no jogo de volta venceu por 1-0 aí o time do Atlético Nacional, né? Então, uma vitória para cada um nesse confronto aí, porém, tem bastante tempo, né? Então a gente mostra ele só de curiosidade mesmo, tá? A primeira opção que a gente vai pegar nesse jogo, eu vou mostrar aqui agora para vocês, é a dica mais de 1 gol e meio na partida, né? Acredito que é jogo bom para 2 gols ou mais, e a segunda opção, casa vence, né? Bahia para vencer. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Bahia. Agora o próximo jogo aqui da Libertadores, galera, deixa eu voltar aqui que eu cliquei errado. Cadê? Pronto, o próximo jogo aqui da Libertadores a gente vai ter o Cerro Porteño do Paraguai contra o Sporting Cristal do Peru. 9h30 da noite esse jogo, o jogo vai ser lá no Paraguai, né, na casa do Cerro Porteño, e na classificação a gente vai ver, né, o Cerro Porteño com 1 vitória e 1 derrota, tá aqui com 3 pontos, e o Sporting Cristal que perdeu seus 2 jogos, né, na estreia perdeu o Palmeiras por 3-2 e no último jogo perdeu para o Bolívar por 3-0, né, então jogo muito bom aí para o Cerro Porteño buscar esses 3 pontos em casa, né, e ficar nessa briga aí para ficar
ficar entre os dois melhores, lembrando que nesse grupo tem 3 equipes com grande chance aí de classificação, né? O Palmeiras, que é o primeiro colocado aí, que é grande favorito para se classificar tranquilo. O Bolívar também tem chance de se classificar, especialmente que jogando em casa não perde, né? E o Cerro Porteño também nessa briga, né? Então 3 equipes aí disputando pelo menos aí uma segunda posição, né? Vamos tirar até o Palmeiras aqui, né? No caso, a segunda posição seria brigada aí por Bolívar e Cerro Porteño, né? Então, jogo muito importante pro Cerro buscar esses 3 pontos. Vem de 2 vitórias seguidas nos últimos 5 jogos, né? Pelo Campeonato Paraguai, venceu o Nacional Asunción e venceu na última rodada o Sportivo Trinidense. Nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. E o time do Sporting Cristal, 1 vitória e 4 derrotas. No confronto direto, teve jogo lá em 2023 pela Libertadores. O Sporting Cristal empatou em casa em 1-1 e no jogo onde o Cerro Porteño jogou em casa, venceu por 1-0, né? Então acredito que esse jogo aqui é favorável para o Cerro Porteño vencer. E a primeira opção que a gente vai pegar aqui nesse jogo é a dica casa vence, né? Cerro Porteño para vencer esse jogo. E a segunda opção, mais de meio gol no primeiro tempo, né? Para a gente assistir pelo menos um golzinho aí no primeiro tempo desse jogo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 Cerro Porteño. Agora vamos aqui para mais um jogo da Copa Sul-Americana, né? Deixa eu voltar, eu esqueci que mudou esse flash score aqui, cara, tá complicado. Deixa eu clicar aqui, pronto, abriu. A gente vai ter aqui a Sul-Americana, jogo entre o Palestino e Cruzeiro, né? Jogo complicado, tá? Não vai ser jogo fácil aí não, que esse Palestino jogando em casa é chato. Jogo que acontece 9h30 da noite. A gente vai dar uma olhada na classificação aqui, a gente vai ver o Palestino 1 vitória e 1 derrota, né? Tá em segundo lugar aí. Venceu o União Santa Fé por 2-0 e na estreia perdeu pro Mushuc Runa por 3-2, né? Mushuc Runa, por sinal aí, surpreendendo, né? 2 vitórias aí nesse grupo aí, é líder. O Cruzeiro, por sua vez, ainda não venceu, né? Infelizmente, o Cruzeiro na estreia perdeu pro União Santa Fé por 1-0 e no último jogo, em casa, perdeu pro Mushuc Runa por 2-1, né? Então, situação complicada aí pro Cruzeiro pegar até mesmo uma segunda posição, né? Precisaria mais do que nunca vencer esse jogo fora de casa, porém, acredito que vai ser difícil. O Palestino nos últimos 5 jogos, 2 vitórias e 3 derrotas, e os últimos 5 jogos do Cruzeiro, 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Confronto direto não tem nenhum jogo, e os últimos 5 jogos aqui do Palestino a gente vê 4 vitórias e 1 derrota, né? Como eu falei, é uma equipe muito forte jogando seu território. Aqui nesse jogo, galera, a primeira opção que a gente vai pegar, eu vou mostrar aqui agora para vocês, é a dica mais de um gol e meio na partida, e a segunda opção, casa ou empate. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Palestino, talvez um empate de 1-1. Agora vamos aqui para o nosso último jogo, né? Série B do Brasileirão. A gente vai ter o Novo Horizontino jogando em casa contra o Atlético Paranaense. 9h35 da noite esse jogo. Jogo na casa do Novo Horizontino, né? E o Atlético Paranaense aí tá bem, né? 9 pontos, 3 vitórias e 1 derrota aí nesse início de Série B, né? Tá aí tentando se garantir entre os 4 melhores e voltar para a Série A, né? É uma equipe que tem elenco, tem força e tem tradição, né? Não deveria ter sido rebaixado, mas infelizmente foi uma temporada horrível, né? Temporada 2024. Mas acredito que vai subir tranquilo se jogar o que sabe, se manter aí o bom futebol que tem apresentado aí nesses 4 primeiros jogos, né? Então é uma equipe aí que com certeza tem tudo para poder voltar para a Série A na próxima temporada. Novo Horizontino, por sua vez, ficou próximo, né, de subir para a Série A, mas acabou decepcionando nas últimas rodadas. E nesse início aí de temporada a equipe tem 1 vitória e 3 empates, não perdeu ainda, né? Porém empatou 3 vezes, está aqui com 6 pontos. É uma equipe chata, tá? Os últimos 5 jogos do Novo Horizontino, 1 vitória, 3 empates e 1 derrota no amistoso contra o Botafogo, né? E os últimos 5 jogos do Atlético Paranaense, 3 vitórias e 2 derrotas, né? Uma dessas derrotas foi no Campeonato Paranaense. Confronto direto não aparece nenhum jogo, e eu acredito que pelo fato do Novo Horizontino estar jogando em casa, a gente pode estar trabalhando no mercado de gols e até mesmo aí para assistir gol das duas equipes, né? Então, a primeira opção que a gente vai pegar nesse jogo, eu vou mostrar aqui agora para vocês, é a dica mais de um gol e meio na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou estar arriscando 2-1 Atlético Paranaense. Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para essa quinta-feira. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou estar deixando para vocês aí o primeiro e único bilhete da rodada, e ele ficou assim, ó. Então, galera, nosso primeiro e único bilhete aqui para essa quinta-feira, a gente vai com 3 jogos.
O primeiro jogo que a gente pegou aqui, Copa da Itália, jogo entre Bolonha e Empoli, a gente pegou aqui vitória do Bolonha. Segundo jogo, Campeonato Espanhol, jogo entre Real Betis e Real Valladolid. A gente pegou vitória simples do Real Betis. E o terceiro jogo, Copa Libertadores, jogo entre Cerro Porteño e Sport Cristal. A gente botou aqui Cerro Porteño mais de meio gol, né? No caso, Cerro Porteño que tem que marcar um gol, independente do final do resultado, tá? Marcou um golzinho já é green. No final a gente teve uma odd de 2,4. A gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$ 204,87. Esse bilhete eu acredito que tem 75% de chance de bater. Então um bilhete muito bem elaborado e com grande oportunidade aí para essa quinta-feira. Enfim, galera, vamos finalizando aqui mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado dos palpites e do bilhete, né? Lembrando a todos vocês que o link desse bilhete vai estar aí na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, tá? É só você clicar no link, você já vai direto para esse bilhete pronto aí, sem ter que ficar procurando jogo por jogo e mercado por mercado, tá? Já vai estar prontinho aí, é só você colocar o valor que você deseja fazer a entrada, fechou? Enfim, um forte abraço a todos vocês, um ótimo lucro aí nessa quinta-feira e conto com a presença de vocês no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!